nem ter medo e nem ficar olhando assim, encantada. Então, com essas perguntinhas que a gente vai estar fazendo aqui, que eu quero que vocês comecem a questionar. Mas lembrando uma coisa, por que eu falo tanto que tem que mexer, tem que mexer? Olha esse slide aqui. A gente retém 10% do que a gente lê, 20% do que a gente ouve, 30%, não, do que vemos, 50% do que vemos e executamos, 70% do que ouvimos e logo discutimos, e 90% do que ouvimos e realizamos. Então, hoje você vai ouvir essas dicas e amanhã você vai botar em prática, porque aí você vai ficar expert no Clean Check. Lembrando que é uma curva de aprendizagem. No início eu não olhava movimento de vai e vem, eu olhava para os attachments, mas não sabia o que cada attachment era. Eu ficava boiando, mas é normal, tá, gente? Com o tempo vocês vão olhar tudo, vai bater o olho, já vai conseguir observar o que a gente observa agora. Então, fiquem tranquilos. Uma coisa importante da gente lembrar é o seguinte: quem vai fazer o nosso Clean Check é um técnico, ele não é ortodontista, tá? Então, às vezes, as pessoas fazem o Clean Check e ficam achando que o técnico vai estar ali guiando o Clean Check da pessoa. Então, ó, quando eu fui na Costa Rica, eu tive o prazer de conhecer os técnicos. Pensa aqueles menininhos tudo novinho, fera no TI, mas que não são ortodontistas. Então, a gente precisa se preocupar de uma maneira precisa, clara, de falar com eles e saber que a gente é responsável pelo diagnóstico, planejamento e resultado dos casos. Então, o que é o Clean Check, gente? O Clean Check é um sistema de forças. É um software que vai mostrar ali as forças que a gente vai estar executando. E aí muita gente fala para mim, André, mas eu tenho medo de mexer no Clean Check. Eu tenho medo de errar. Lembra quando a gente fazia um setup na especialização, gente? Pegar aquele modelo, serrar todos os dentes, botar cera. Aquilo que é um horror. Aquilo que é uma coisa trabalhosa, uma coisa chata de fazer. O Clean Check a gente pode fazer 3 planos de tratamento diferentes. Se a gente não gostar, a gente manda voltar para o plano de tratamento anterior. A hora de errar e treinar é no Clean Check. O que não dá é para a gente aprovar um Clean Check que a gente tem medo de mexer e, de repente, um Clean Check que está deficiente. Então, mexam no Clean Check. E quando a gente fala que o Clean Check é um sistema de força, eu quero te lembrar o seguinte. Vamos pensar um pouquinho na ortodontia fixa? O que a gente fazia quando tinha uma curva de desvio acentuada? A gente não fazia um arco reverso? Então, a gente tem que pensar exatamente isso, que a gente também tem que aplicar esse sistema de sobrecorreção no Clean Check. Então, muitas vezes, um Clean Check de sobremordida, eu posso olhar no final e estar com a mordida aberta, porque eu sei que é um sistema de força. Não é necessariamente a posição final que o meu paciente vai ter ali. Então, como que você vai fazer? Você vai abrir lá o seu Clean Check e você vai clicar nessa setinha aqui para começar a fazer modificação. E aí, eu quero te mostrar 3 botões para você não ter mais medo de mexer no Clean Check. Quando você abre o Clean Check, o 6.0, tem essa setinha aqui, ó, que é o desfazer. Então, você mexeu. Estou com medo, acho que fiz uma movimentação que não foi legal. Vem aqui nesse botão e clique em desfazer. Também tem uma outra setinha do lado, ó, é a refazer. Tá na dúvida? Desfaz e refaz. Desfaz e refaz. E se você mexeu e se perdeu, não se preocupa. Tem essa setinha aqui também, ó, do reiniciar. Então, aqui, quando você abrir a modificação no Clean Check, vai abrir aqui essa coluninha com todos os movimentos dentários e as 3 primeiras setas são as setas para você não ter medo. Quando você clicar no reiniciar, vai abrir aqui, ó, uma janelinha. Você quer voltar às mudanças nos attachments, nos recortes, as modificações. O que você quer mudar? Você pode selecionar tudo e reiniciar, que vai apagar tudo, ou você pode clicar em certos padrões ali para só aquilo ali mudar. Então, assim, abre o Clean Check, mexe e lembre-se que você tem esses botões que você não precisa ficar estressado com isso. Então, o que você vai fazer? Você não tem um caso clínico ou você está com medo de mexer no seu caso clínico? A Align nos dá a solução. Você vai abrir no Clean Check 6.0, aí você vai vir aqui, ó, embaixo do seu nome, aqui, ó, embaixo do seu nome, você vai vir em ajuda. Em ajuda, você vai clicar aqui, ó, em casos exemplos. Então, ó, tira um print dessa tela. Você vai embaixo do seu nome, vira em ajuda e vai clicar em casos exemplos. Aí que você vai treinar. Aí você vai fazer tudo.
Você vai aumentar a extrusão, diminuir a extrusão, vai aumentar a distalização, diminuir a distalização, selecionar vários dentes, fazer IPR. Aí que você vai treinar. Eu quero te dizer uma coisa. Quando eu fui para Costa Rica com a minha amiga Tereza, que ela não está aqui, eu acho que hoje, a gente estava numa mesa redonda, todo mundo sabia mexer no CleanCheck. Eu e a Tereza, a gente não sabia. A gente subiu para o quarto do hotel e a gente não tinha caso exemplo da Line. A gente pegou lá o nosso CleanCheck e a gente começou a mexer. A gente já desceu no dia seguinte sabendo mexer no CleanCheck. Então, assim, quem quer, faz acontecer. Vai lá, vai pegar o caso exemplo, vai começar a mexer e vai ficar seguro, porque só isso que vai dar segurança para a gente. Fazer, fazer, fazer. Então, printar essa tela aí, vem no nome, ajuda, caso exemplo. Quando você abrir em caso exemplo, você vai ter, olha que maravilha aqui, gente. Que caso que você quer mexer? Num caso de distalização, num caso de classe 2, num caso de apinhamento, que tipo de caso você quer mexer? Então, você pode fazer várias alterações em vários casos. Então, isso vai te dando segurança, tá? Você tem que fazer tipo um exercíciozinho. De repente, até no final, eu posso botar lá no grupo do WhatsApp alguns comandos para vocês irem fazendo, para vocês começarem a ter segurança. Tudo bem até aí? Alguma pergunta, Carol? Não, André, tudo tranquilo. Então, tá ótimo. Então, você foi lá, embaixo do seu nome, abriu o caso exemplo, selecionou o tipo de maloclusão que você quer mexer, você vai clicar aqui, ó, em modificar o plano de tratamento. Só quando você clica em modificar o plano de tratamento que vai abrir a possibilidade de você estar mexendo no seu CleanCheck. Algumas pessoas às vezes falam, nossa, mas eu não estou conseguindo mexer, porque tem que clicar em modificar. Claro que algumas coisas eu estou falando aqui que são muito básicas, que tem gente que está me ouvindo que falou, nossa, isso aqui eu já cansei de saber. Só que a gente precisa ir numa construção de pensamento, tá bom? Então, abriu aqui. Quando a gente abre aqui, de acordo com o tipo de movimento dentário que a gente clicar, vai aparecer extrusão, intrusão, vestibularização, lingualização, mesialização, distalização, rotação. E agora a Line fez a setinha, né, colorida, azul e verde, para facilitar a nossa movimentação. Então, olha só. Abrimos lá o caso exemplo da Line, escolhemos o tipo de maloclusão, clicamos em modificar e vamos olhar primeiro o quê? Vamos olhar o painel de estágio. Olhar o painel de estágio é extremamente importante para a gente entender todo o planejamento. Então, o painel de estágio tem várias informações. Olha o que a gente pode olhar no painel de estágio. Por exemplo, essa setinha aqui é quando entra o attachment, e essa setinha aqui é quando sai o attachment. E por que eu estou chamando a atenção de você para isso? Ah, mas isso é ridículo, eu já sei. Porque, às vezes, a gente não percebe que o técnico colocou um attachment, de repente, fora dos outros. Por exemplo, você costuma botar o attachment no alinhador 2. Aí você não olhou o seu painel de estágio, tem um attachment entrando no 10. Ou então um attachment saindo. Por que eu estou te falando isso? Para você não correr o risco do seu paciente te ligar e falar assim, doutor, o meu alinhador não está encaixando. Por quê? Porque um attachment saiu e aí o alinhador não encaixa. Ou então você não observar e um attachment que entrou, você não colocou e o movimento não ficou previsível. Então, olhem o painel de estágio, anotem aí, para que vocês observem quando vai entrar esse attachment, para que não gere nenhum problema de adaptação e também você não tenha que fazer mais uma consulta para gerar mais um gasto para você. Porque a gente sabe que uma das vantagens do Invisalign é a gente ter menos consultas e baixar o nosso custo no consultório. Outra coisa importante, além da entrada e saída de attachment, ele mostra o estágio do IPR. Então, olha só, esse paciente aqui, geralmente eu coloco o attachment no alinhador 4, tá? E vocês estão observando aqui que eu tenho IPR aqui? Então, vamos supor, eu fiz os attachments, fiz esse IPR, mas vou só olhar meu paciente no alinhador depois de 8 meses, no alinhador 12, 2 meses que eu atendo, quer dizer, de 2 em 2. Então, 8 alinhadores, vou chegar no alinhador 12. Só que eu não posso esquecer que eu vou ter que fazer todos esses IPRs até o meu paciente voltar. Então, a gente sabe que nós podemos antecipar IPRs, mas nunca atrasar o IPR, tá bom? O que mais que a gente observa, além de olhar quando entra o attachment, quando faz IPR? A gente pode observar quais dentes estão movimentando. Então, ó, se a gente observar aqui, é o arco superior e o arco inferior, ó, no alinhador, acho que é o 16 aqui, para a movimentação do arco inferior, tá vendo? A linha começa a ficar cinzinha, aqui não tem mais movimentação do arco inferior.
mas continua a movimentação do arco superior. Isso é importante? Porque você já vai falar para o seu paciente, olha, a partir desse alinhador, você vai sentir menos pressão embaixo, então é normal você sentir mais em cima. Você não precisa falar que não vai mais movimentar, porque de repente ele não vai querer usar, mas você fala, ó, é normal que eu estou fazendo mais pressão em cima. Outra coisa importante de olhar no painel de estágio, a gente observar também a sequência do movimento. Se você olhar aqui no arco inferior, os dentes estão mexendo tudo simultâneo. No arco superior, tem esse padrão aqui, ó, em V, que a gente sabe que é o padrão da distalização sequencial. E por que os primeiros dentes estão movimentando também? Porque é com padrão estético. Então, quando você usa isso, por exemplo, chegou um paciente no seu consultório que a queixa principal dele é um dente girado. Se você for fazer a distalização no padrão V e lá no alinhador 20 for começar a girar o dente dele da frente, ele, de repente, não vai ficar muito feliz. Então, às vezes, para aumentar a colaboração, você faz isso. Então, no painel de estágio, a gente observa quando os atátimas entram, quando que vai ter IPR, quais os dentes que movimentam, se tem movimentação sequencial ou não. Isso tudo você precisa olhar quando o seu clean check chegar. Outra coisa importante que eu botei esse slide para a gente lembrar. Algumas pessoas falam assim, André, eu não gosto de tirar foto no aplicativo da Align, eu gosto de tirar foto com a minha máquina especial, porque minha foto fica melhor. Mas uma coisa que é muito importante, a gente perde a ferramenta do sorriso. Quando a gente não faz a foto no programinha das fotos da Invisalign, a gente não vai ter acesso a essa ferramenta. E olha o que eu falei aqui, ó, tá vendo? No caso sobre mordida, está aqui, ó, com uma mordidinha aberta. Por quê? Porque foi o sistema de força que eu coloquei já como uma sobrecorreção. Gente, se tiver pergunta, pode fazer. Então, assim, o que eu acho muito importante, chegou no seu clean check, você olhar a previsibilidade dos movimentos. Então, claro que primeiro, você já olhou se a foto está compatível com o seu clean check, você já olhou o comentário do técnico, você já está com as suas anotações do que você deseja para aquele tratamento, e agora você vai olhar um pouco mais a fundo sobre o seu clean check. Então, ó, essa aqui é a tabela de movimento, tá bom? E eu vou estar fazendo o quê? Uma distalização nessa paciente. A gente sabe que é mais previsível na correção de classe 2 a gente distalizar e mesializar, né? E quanto que a gente poderia distalizar e quanto que a gente poderia mesializar? O previsível da distalização, as distalizações unilaterais são maravilhosas, vão bem tranquilamente. As distalizações bilaterais, hoje, eu gosto de fazer até uns 3 milímetros. Por quê? Porque é mais fácil eu não perder a ancoragem com um paciente que às vezes não é tão 100%, porque a gente tem que falar uma coisa muito clara para o nosso paciente. Para fazer uma distalização sequencial, a gente precisa que você use elástico. Se você não usar elástico, vai voltar tudo. E se você quiser fazer mais de 3, fazer 4, você coloca um mini implante. Distalizou os molares, você coloca um mini implante para você não perder essa ancoragem. Então, eu costumo fazer uma distalização de 3, uma mesialização de 2, e às vezes, para reduzir essa distalização, eu faço IPR posterior. Então, eu gosto de combinar isso aqui, ó. Um pouco de distalização, um pouco de IPR, um pouco de mesialização, para que eu tenha um clean check mais previsível. E aonde que eu vou olhar isso? Você vai abrir a sua tabela de movimento. Tá vendo essa terceira linha aqui? Você tem que olhar isso, ó. 1.7 está distalizando 2.9, 1.6, 2.2, 1.5, 3.5. Do outro lado, ó, o 2.7, 1. O 2.6 nem está distalizando, o 2.5, 0.2. Você tem que saber que quando você tiver uma correção de classe 2, que você está fazendo de uma distalização de quanto, para saber se seu movimento é previsível. O técnico não vai falar para você, doutora, a sua movimentação está excedendo a previsibilidade da line. Você que tem que olhar no seu clean check isso. Outra coisa importante, você vai abrir o seu clean check e vai olhar a previsibilidade da expansão. Você vai ver aqui nesses ícones aqui de cima, ó. Vamos lá, esse ícone aqui. Primeiro, registro, né? Você vai abrir as fotos do paciente, tá? Aqui você vai dar zoom, aqui você consegue rotacionar o modelo, aqui só faz translação, aqui são as vistas que você pode olhar, a ferramenta sorriso, tá? Sobreposição, grade, atátima, oclusão, você vai vindo aqui. Você vai chegar em tabela e vai abrir
tabela de largura do arco. Por quê? Porque a gente sabe que é previsível 4 milímetros de expansão por arco. O ideal é que você olhe na tabela e tenha 2 milímetros em cada dente. Agora, eu posso ter mais de 4? Sim. Quando? Quando eu tiver, de repente, uma mordida cruzada. Um paciente que tem um dente muito cruzado, de repente você vai expandir mais do que 2 naquele dente ali para chegar na posição ideal. Lembrando que o ideal, de repente, seria colocar botão, né, por palatina e você usar um elástico cruzado para te ajudar nessa correção. Gente, eu estou falando de clean check, eu falo um pouco de dica clínica e aí a gente vai. Qualquer dúvida pode perguntar aí. Andréia, uma perguntinha, Ah. doutora Tami. Distalização menor de 1 também precisa de elástico? Eu já estava respondendo. Pode falar, Andréia. Quem estava respondendo? Pode responder. Eu, Carla. Oi, Carla. Então fala, Carla, o que você respondeu? Eu te amo, meu amor. Eu entendi. Não, eu estava começando a responder para ela. Pode falar. É porque essa TM é exclusiva, é uma TM dentista. Invisalign Doctor. Então, uma distalização de 1, ela é pequena, né? Então, assim, se você fizer sequencial, pode pedir, de repente, para usar um elástico para dormir, alguma coisa assim, mas, assim, distalização de 2, 3, é uma distalização mais pesada. O que eu geralmente faço, gente? Eu peço para o paciente usar, quando está indo o segundo molar, para dormir, tá? E geralmente eu coloco o cut no pré-molar, para ficar mais confortável, tá? Depois eu coloco o cut no canino, quando começa a distalizar o canino. Só que tem um porém. Eu geralmente pedia para dormir nos molares, e quando começava ali o pré e canino, eu pedia para usar o dia inteiro. Só que eu escuto várias pessoas falando que pedem o tempo todo o dia inteiro. Por quê? Porque às vezes o nosso paciente não usa bem. Não é só a mecânica necessária. Às vezes o paciente fala, tem que usar só para dormir, hoje eu esqueci, amanhã eu uso. Então, assim, tem paciente que eu vejo que não é muito colaborador, que eu já peço para usar o dia inteiro, tá? Então, assim, sempre é bom estagiar a distalização e pelo menos usar um elásticozinho para dormir. Aí você vai acompanhando. Se o seu paciente estiver indo bem, se estiver tudo... Uma coisa importante, gente. O paciente chegou, abre o clean check dele, olha o inicial e olha o estágio que ele deveria estar. Olha aquela posição e vai na boca e compara. Se estiver indo bem, maravilha. Se estiver indo mal, pede para ele usar mais elástico, pede para ele usar mais mordedor e pede para ele, de repente, ampliar um pouquinho o tempo de uso do alinhador dele. Eu gosto de fazer troca de 7 em 7. Mas quando o paciente começa a perder o tracking, eu começo a observar que não tem aquele espaço da distalização, aí eu paro e converso com ele. Por quê? Se você for falar com o paciente só na hora de reescanear e fazer o refinamento, ele vai falar assim, nossa, doutora, mas você não me avisou? Porque presta atenção numa coisa, às vezes o alinhador está encaixando, mas a gente está perdendo a distalização. Tá? Não é porque o alinhador está encaixando que a distalização está acontecendo 100%, tá, gente? Então, a gente tem que olhar ali onde que tinha que estar a ponta da cúspide, como é que ela está hoje, para que a gente não perca o time da distalização, porque como demora, é um processo que você leva dente a dente, se você perder e for fazer um novo clean check, o paciente fala assim para você, nossa, doutora, mas isso tudo? Então, toda vez que eu fizer distalização, eu divido responsabilidade. Eu falo, olha, se você não usar o elástico, não vai funcionar. Aí eu pergunto, quer colocar mini implantes? Ele fala, não. Eu falo, então, ó, sua responsabilidade é 50% na minha mão, 50% na sua. Então, a previsibilidade da mesialização da distalização. Para mesializar 2, para distalizar 3, com mini implante 4, tá? E da expansão, 4. Aí, onde que eu vou olhar isso? Se eu abrir aqui, ó, tabela, largura do arco, eu vou olhar aqui, ó, 1.9, 3.5, 3.6, 1.3... Esse aqui que está com 4.1, mas está dentro da normalidade ainda. Então, eu fui lá, olhei. Minha mesialização e distalização estão previsíveis. Beleza. Minha expansão está previsível. Beleza, vou para o próximo item. Vou avaliar o meu IPR. Por que eu estou querendo falar do IPR com vocês? Vários clean checks eu pego e tem bastante IPR. E, às vezes, não é tão necessária aquela quantidade de IPR. Então, olha só. Aqui no arco superior tinha 1.5. Aqui no arco inferior, 3.1. Eu fiz umas alterações e consegui reduzir o IPR. Então, você vai lá. Você vai na setinha do IPR, vai diminuindo e vai olhando como é que vai ficando a oclusão do seu paciente. Epa, tocou o dente anterior. Tem que voltar aquele IPR. Então, você vai podendo brincar para você entender o que você precisa mexer. E o que vale a pena a gente lembrar? Quando tem o losango, é para fazer o slice, né? E quando tem aquele retângulo, é uma abertura de espaço. Se o losango está cinza, o IPR já deveria ter sido feito. Se ele está amarelo, é que tem que ser feito naquele estágio. E se ele está branco, é antes de realizar.
Então, também é importante você abrir o seu Clean Check para você olhar isso. Ah, André, mas isso é bobeira. Gente, quando a gente começa a ter uma clínica com muito paciente, um dia cheio de coisa para resolver, a gente pode deixar passar um detalhezinho. Então, faz lá um checklist. Os atátimas estão ok? Tem IPR? Está usando mordedor? Para você estar sempre estimulando o seu paciente e não esquecer de nada. Então, olha só. Às vezes você vai mexer lá no seu Clean Check, vai alterar o IPR e você fala, nossa, mas eu não estou conseguindo alterar o IPR. Sabe por quê? Porque tem um cadeadozinho fechado. Quando tiver assim, ó, você não consegue aumentar nem diminuir. Então, você precisa abrir o cadeado clicando no botão direito, tá? Então, como eu falei, losango é IPR e retângulo é abertura de espaço. Quando que eu vou fazer abertura de espaço? Às vezes, você vai colocar uma prótese, né? Fazer uma lente, você quer abrir aquele espaço ali. Então, você não precisa solicitar o técnico para abrir um espaço. Você vai lá no controle 3D, que você vai estar fera, e você vai deixar ali o espaço aberto. Você otimiza a comunicação, você otimiza a entrega do seu Clean Check para o paciente. Agora, quando o paciente é mais complicadinho, eu marco com ele no consultório e eu faço Clean Check junto com ele, faço as alterações com ele, aperto no Life Update, que eu amo, 2 minutinhos ele olha, é isso aí, e aprovo. Então, assim, eu amei essa ferramenta Live Update, por isso que todo mundo tem que mexer no Clean Check, todo mundo tem que saber mexer nessas ferramentas. E o que é muito importante? Você olhar a oclusão. Por quê? Porque a gente sabe que para finalizar um caso com Invisalign, a gente precisa ter contatos bilaterais equilibrados e sem contato anterior. Porque o contato anterior, muitas vezes, vai me gerar o quê? A mordida aberta posterior. Aí, às vezes, você coloca botão lá para fechar espaço, mas o problema está aqui na frente que está batendo. Então, quando você pegar o seu Clean Check, você vai olhar isso aqui, ó. Muitas vezes, quando você faz aquela simulação no Aitero, você observa que na simulação vem esse contato. Quando vem esse contato, eu adoro, porque eu falo para o meu paciente, ó, tá vendo, ó? O robô não sabe quantos anos você tem, a sua queixa, e ele não vê todos os detalhes, ele faz uma simulação. Então, tá vendo esse contato aqui? Aí eu vou lá, mexo no dente e tiro. Então, o que é importante? Contatos oclusais. Não deixe o contato nos incisivos. Tenha contato posterior bilateral, leve, e você pode ter um contato no canino, se você desejar, tá? O que é importante você pensar? Será que eu tenho que sobrecorrigir essa intrusão no incisivo inferior? Por que é importante falar isso? Porque o movimento de retração dos incisivos, ele é muito previsível, ele é mais previsível do que a intrusão. Então, às vezes, aquela retração que você fez foi 100%, a intrusão foi 80%, e aí vai bater no incisivo. E você não pode finalizar o caso assim. Então, olha no seu Clean Check, tá? E quando você for fazer o refinamento, também observa isso, porque se tiver toque, para você logo eliminar. Então, como é que a gente deve terminar? Andréia, Eu falei, oi. uma perguntinha, doutora Emanuele, sobre os mordedores, como você indica o uso? Então, eu falo para o meu paciente que ele tem que usar um mordedor todo dia. Tem paciente... Gente, olha só. A gente tem que falar a mesma coisa toda a consulta, tá? Eu já tive paciente, só para a gente rir um pouco, que abriu o saquinho com tesoura, já tive paciente que usou o saquinho fora da ordem, e já tive paciente que só usou o mordedor quando trocou o alinhador. Eu falo para o meu paciente que não é só quando troca, é todo dia. Eu falo para ele botar o saquinho do mordedor do lado da escova de dente dele, para ele estar mordendo, porque a gente sabe que o dente mais fácil de perder o track é o incisivo lateral, né? Então, às vezes, eles ficam, não, doutora, eu empurro com o dedo. Ah, não, eu estou sempre empurrando. Mas empurrando com o dedo, eles não conseguem, de repente, empurrar no lateral. Aí você começa a perder o track. Então, eu não deixo meu paciente falar que empurra com o dedo. Tem um que morde toalha. Eu fico, ai, meu Deus do céu. Então, assim, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar o sugadorzinho, tirar aquele ferrinho de dentro, eu corto, faço um saquinho, dou para o meu paciente e falo, todo dia você vai morder aí umas 20 vezes para um lado e para o outro, em todos os dentes, para que o seu encaixe seja perfeito. Entendeu? Então, eu peço para ele usar o mordedor todo dia, todo dia. E se começar a perder o track, eu falo para ele usar 5 minutos, deixar no carro, quando tiver trânsito, morder o máximo possível, tá? Mas a gente tem que ir sinalizando isso toda a consulta. E aí, tá usando bem? E aí, o mordedor? Porque tem muito paciente que esquece de usar o mordedor, tá? Então, fala toda a consulta a mesma coisa, para que o paciente colabore. Mais alguma pergunta aí, Carol? Não. Então, vamos lá. Então, ó, contatos leves, né? Que os contatos leves são os verdinhos, né? Bilateral. Eu posso terminar com contato pesado? Posso.
em nenhum tipo de maloclusão, na sobremordida exagerada. Na sobremordida exagerada, a gente faz uma extrusão dos posteriores mais acentuado para que termine com contatos pesados. Então, se você olhar o seu clean check e não for sobremordida exagerada, termina sem contato anterior e com os posteriores leves bilateral. Se for sobremordida exagerada, você termina com os posteriores vermelhos, mas sem contato anterior. Outra ferramenta importante da gente olhar. Então, a gente já olhou aí previsibilidade, né? A gente já olhou o IPR. Agora, vamos olhar aqui a dificuldade do caso. Quando a gente tem uma bolinha azul e a gente tem uma bolinha preta, é para chamar a atenção. A azul, a gente sabe que é um movimento moderado e a preta é um movimento mais difícil. Desde que eu coloco eu gosto de instalar o aparelho no meu paciente, o que eu faço? Eu não coloco a Tatman nos 4 primeiros alinhadores, tá? Aquele Love Story com Invisalign. Nessa etapa aí, eu vou fazer o clareamento do meu paciente e quando eu instalo o aparelho, que eu explico tudo para ele, eu levo ele para olhar o clean check dele de novo. E aí eu vou mostrar, ó, seu Tatman vai ser aqui, IPR vai ser aqui. Tá vendo essas bolinhas da dificuldade de movimento? Então, aqui você tem que usar muito o mordedor. Durante as consultas, eu vou frisando isso também. Para quê? Porque para que o paciente entenda que um caso dele é mais desafiador. Para que ele entenda também que eu preciso da colaboração dele. Então, o que você pode fazer quando o caso tem um grau moderado ou avançado? Se você colocar aqui o cursor em cima da bolinha preta, ele vai te dizer por que aquele movimento é mais desafiador. Você tem 2 opções. Ou você deixa como está, porque é necessário, e no final você pode pedir para sobrecorrigir, ou você pede para estagiar, tipo assim, faça um movimento descendente isoladamente, ou você pode pedir para abrir espaço entre esse dente para que o alinhador abrace melhor, ou você pode reduzir esse movimento para que ele se torne mais previsível e, de repente, no refinamento, você faça um pouco mais desse movimento, tá? Então, ó, você pode botar uma mecânica auxiliar, de repente é um giro, que está em preto, que tem muitos graus de giroversão, você pode colocar, de repente, um botão com elástico para ajudar. Como eu falei, você pode, aqui, eu escrevi aqui embaixo, ó, você pode pedir para abrir, por quê? A gente tem que pensar naquele efeito da melancia, né? Quando a gente aperta o caroço de melancia, ele pula. Então, olha só, observa uma coisa importante. Quando você chegar ao seu paciente no consultório, observe se tem algum dente dele que está intruindo. Porque a gente sabe que o alinhador, ele empurra, né? E o aparelho fixo, ele puxa. Se não tiver espaço, o dente vai intruir. Então, o paciente chegou no consultório, passa fio dental para ver se não tem ponto de colisão. E, para não ter o efeito da melancia, a gente sabe que se a gente deixar bastante alinhador abraçando o dente, isso diminui. Por isso que no lateral, muitas vezes, eu vou falar isso mais à frente, a gente pede para abrir espaço e bota uma Tatman ali. Mas isso também pode ser pensado para movimentos mais difíceis. Eu posso pedir para abrir, para o alinhador abraçar bem e fazer aquele movimento. E se também tiver muito dente com a bolinha preta ou azul e o tracking não tiver muito bom, uma coisa que o paciente fala assim, ó, ah, doutora, meu alinhador não está encaixando muito bem do lado direito. Aí eu falo para ele, hoje eu tive um paciente que perguntou para mim, doutora, por que meu lado direito está doendo mais que o lado esquerdo? Eu fui lá na tabela de movimento, ele é médico, e mostrei para ele, olha como tem torque, não falei torque, né, gente, mas eu mostrei, olha como tem movimento aqui, o dobro do outro lado. Então, quando o paciente olha isso, ele sai do consultório e fala, ah, é por isso que está doendo. E quando ele fala que está doendo muito toda hora, eu falo, então aumenta o teu uso do alinhador, porque você deve estar dando mole. Ele fala, doutora, eu não usei muito no final de semana. Então, assim, quanto mais a gente usa a tabela de movimento, quanto mais a gente mostra o clean check, mais a gente divide a responsabilidade com o paciente. Aí o paciente de hoje já falou assim para mim, você já me falou que meu caso é bem complicado. Então, o paciente já vai se preparando para um resultado de um refinamento mais previsível, de uma colaboração mais necessária, e o tempo todo eu vou falando as mesmas coisas. Então, ó, nesse caso aqui, eu reduzi um pouco a movimentação do dente e a bolinha ficou no moderado. Então, a gente falou de previsibilidade de movimento, falamos já de PR, já falamos de dificuldade de movimento, agora vamos falar sobre estagiamento. Isso é uma coisa que no início eu não consegui olhar. E com o tempo, a gente vai olhando o clean check, a gente começa a observar melhor. Então, o que é fundamental estar estagiado? Como a gente falou, a gente pega muitos casos de classe 2 no consultório. Se a gente não estagiar essa distalização, ela não vai acontecer. Então, assim, antigamente, o padrão da Line era 50%. Ia
o segundo molar, quando ele estava no meio do caminho, começava aí o primeiro molar, quando ele estava no meio do caminho, começava o segundo pré. Agora, o estagiamento da line é 30%. Então, vai 30% um, depois vai 30% e assim vai. Algumas pessoas preferem ainda fazer 50% porque se sentem mais seguras, mas o padrão da line é 30%. Ó, aqui, esse estagiamento está 50%, tá vendo? Ó, tá indo o 17, começa o 16, o 17 para ir o 15. Então, você tem que olhar nessa tabela aqui. Como é que está a minha distalização? Está 50%? Se fosse 30%, estaria começando aqui, ó, 1.5, ia ter 3 linhas ao mesmo tempo, tá vendo? Então, você tem que observar tanto a distalização quanto a mesialização, elas têm que acontecer de maneira sequencial, tá bom? Então, olha só, vou passar aqui um caso da distalização. Ó, primeiro molar indo, o segundo, para ir o pré, e assim sucessivamente. Esse é o padrão da distalização sequencial que a gente tem que observar no ClinCheck. Outra coisa importante da gente estagiar. Gente, eu amo FIRST, adoro os resultados de FIRST, as crianças maravilhosas, a cooperação maravilhosa, mas o que a gente sabe? Que a expansão no FIRST, ela é mais previsível a gente estagiando. E como é que a gente vai fazer esse estagiamento? Você tem que olhar, quando chegar o seu ClinCheck de FIRST, se a expansão, se a expansão está primeiro acontecendo nos primeiros molares, para depois expandir o restante da arcada. Isso é bem mais previsível do que a expansão simultânea. Só que, se você não pedir isso no seu ClinCheck, e se você não olhar isso quando chegar, a expansão pode estar simultânea e você diminuir a previsibilidade do tratamento, assim como a gente viu no caso de classe 2. Outra coisa importante para a gente observar o estagiamento é quando a gente vai nivelar a curva de Spee, tá? A gente sabe que quando a gente vestibulariza, a gente tem uma intrusão relativa. Então, se a gente quer intruir os incisivos inferiores, é mais fácil vestibularizar, intruindo, e se tiver que retrair, retrair depois. Se a gente intrui e retrai, é um movimento antagônico ao outro. A previsibilidade diminui. Então, assim, chegou um caso de classe 2, o que você vai olhar? Se a distalização e a mesialização está sequencial, se está dentro da previsibilidade da expansão do ar, você vai olhar o modelo de lado, como é que está a correção dessa curva de Spee. Então, você vai observar se está acontecendo esse movimento aqui, ó. Primeiro, ele está vestibularizando, intruindo, e depois ele vai retrair. Se você fizer assim, vai ser muito mais previsível do que projetar, intruir e retrair. Porque quando você retrai, você acaba extruindo, tá? Então, observe isso também, anota aí. Quando tiver um caso de classe 2, com nivelamento da curva de Spee, se está fazendo essa sequência, vestibularização, intrusão e depois retração. Então, temos que olhar o estagiamento da distalização da mesialização, olhar o estagiamento da expansão no FIRST. A gente precisa olhar também o estagiamento do bite ramps. O que a gente sabe? O bite ramps, ele aumenta muito a previsibilidade da intrusão dos incisivos inferiores. Mas vamos pensar uma coisa, a gente precisa do plástico abraçando o dente para acontecer o movimento, certo? Se eu tenho um bite ramp naqueles dentes, o plástico está ficando afastado na palatina. Então, se eu colocar bite ramps e tiver um dente muito girado, eu vou diminuir a previsibilidade daquele giro. Se eu colocar bite ramps em canino, eles não são otimizados, eles não vão mudando de acordo com o tratamento. Se eu colocar bite ramp de incisivos, eles são otimizados, eles vão mudando de acordo com o alinhamento, e às vezes você tem alguns dentes e depois pode entrar em outros. Não entra no 4, igual esse caso aqui, ó, tem 3 incisivos, olha, vou botar aqui um play. Com bite ramps, com esse lateral aqui, ó, ele tá mais girado, e mais para frente foi colocado o bite ramps ali. Então, o que você pode fazer? Se você tiver um dente muito girado, um dente que você tem que fazer uma movimentação mais complexa no incisivo, você pode primeiro corrigir essa movimentação e depois pedir o bite ramps, ou você pode fazer o contrário. Coloque bite ramps até o estágio tal, onde finaliza a intrusão no incisivo inferior, e depois remova o bite ramps para fazer o movimento que eu preciso no incisivo. Deu para entender isso? O bite ramps, ele pode ser estagiado.
Você pode botar em tantos estágios, em 3 incisivos, em 2 incisivos, você pode alterar isso. Já o de canino, você não consegue fazer essa alteração. Vai ficar ali do início ao fim da mesma maneira. Beleza? Outra coisa muito, 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 muito importante. Os laterais são os dentes que a gente mais tem perda de track, são os dentes mais efeitos de melancia. Por quê? São os dentes com uma coroa clínica menor, um formato mais arredondado. Então, o que é importante? Lembra que eu falei sobre a intrusão? Quando a gente faz uma vestibularização, a gente está fazendo uma intrusão relativa. Agora, o que poderia me facilitar, por exemplo, a extrusão de um lateral? Tá? Se eu projeto o lateral primeiro e depois faço a extrusão. Então, o ideal é a gente vestibularizar o lateral e depois sim fazer a extrusão e a retração. É muito mais previsível, tá? Então, aqui eu vou mostrar o movimento do lateral, ó. Vestibularizando, depois ele retraindo e extruindo. Porque quando a gente retrai, a gente faz também o quê? Uma extrusão, né? Retração, extrui. Intrusão, a gente tem, quando a gente vestibulariza, a gente tem uma intrusão relativa, tá? Então, laterais, tomem muito cuidado. Observar sempre se o lateral tem attachment. A gente gosta muito do attachment otimizado e do maior tamanho possível. Se você achar que seu attachment está muito pequeno, se a movimentação é muito complicada, você até pode pedir um attachment que as pessoas falam de Sacha attachment, né, que é aquele attachment angulado, horizontal, biselado para cervical, para te ajudar também na retenção. Mas hoje eu prefiro deixar os otimizados de maior tamanho possível. Tudo bem até aí? Sim, Andréia, temos algumas perguntinhas. Então, vamos lá. Tá, doutora Adriana Alves. Como utilizar os alinhadores de cadeia elástica? Você utiliza com frequência para não finalizar com alguns pequenos espaços? De verdade, não. Por quê? Porque para você usar a cadeia elástica, você tem que ter um espaço naquela região. E o que eu comecei a observar? Às vezes, eu tinha um espaço entre, vamos supor, em 41 e 42, mas os outros dentes estavam alinhados. Se você utiliza a cadeia elástica sem espaço, o que vai acontecer? Vai apinhar. O que eu prefiro fazer? Eu, quando vou escanear meu paciente para o refinamento, eu pego o calibrador e eu meço o ponto de contato e pergunto para o meu paciente também, tem algum dente que você está sentindo que está com abertura, entrando algum alimento que está te incomodando? E eu anoto, e aí eu peço um IPR fake. O que é isso? Eu peço para fazer um IPR, mas na realidade esse espaço já existe. Então, toda vez que eu vou colocar um alinhador no refinamento, eu passo com o calibrador para conferir se aquele espaço realmente é fake ou eu solicitei. Então, eu prefiro isso do que pedir a cadeia elástica e acabar apinhando. Agora, se você tem a sorte de ter os 4 incisivos com espaço e quiser usar a cadeia elástica, beleza. A cadeia elástica ela vai vir no final naquela corzinha azul, né? E você pode utilizar ou não. Eu nunca tive um caso que eu tive esses espaços certinhos para usar a cadeia elástica. Então, sinceramente, eu nem peço mais. Eu prefiro usar calibrador e pedir PR fake. Mas tem vários colegas que utilizam, mas tem que tomar cuidado, porque você não pode dar, por exemplo, assim, os 3 alinhadores para ele. Às vezes ele usa um e já fechou o espaço. Então, se você der a cadeia elástica, marca mais próximo para você observar. Tá. Doutora Luciane, e esse padrão de 30%? É tão previsível quanto o de 50%? De acordo com a line, sim. Perfeito. Padrão da line, de previsibilidade. Agora, se você tiver uma distalização mais acentuada, um paciente menos colaborador e você quiser ficar mais tranquilo, você pode usar o padrão 50%. Mas, assim, sinceramente, eu uso de 30%, tá? Mas o que eu tenho falado mais com meus pacientes agora é para usar o elástico, mesmo sem precisar o dia inteiro. Que acaba, às vezes, não usando tantas horas, exatamente, né? Exatamente. O problema é esse, Carol. O problema é a colaboração. Não é nem o sistema, é o paciente. A doutora Priscila Amaral, pode explicar melhor sobre colisão dos dentes fio dental? Sim. Colisão é quando o dente está tão preso no outro que o movimento não vai acontecer. Eu geralmente, quando olho, o que eu geralmente faço? Pego o espelho ali e olho. Quando eu vejo, por exemplo, um incisivo lateral girado, eu já pego uma tira de lixo e já passo ali naquele ponto de contato. Entendeu? Então, assim, você vai passar o fio dental, você vai sentir o contato normal. Quando você passar o fio dental e sentir que aquele contato está muito apertado, aí a gente chama isso de ponto de colisão. Aí você pode pegar uma tira de lixa e aliviar aquele ponto ali para que o movimento aconteça. Perfeito. E a doutora Aline pode usar placa do Invisalign como moldeira de clareamento?
A Laine não está ouvindo, não. Eu uso para todo mundo. Oh, Jesus! Doutora Diana, como é esse PR fake? Como solicitar esse PR fake? Então, quando você vai fazer a prescrição, tem uma região que você pode botar ali espaço residual, ou então, geralmente, como eu faço de verdade, na hora que eu vou prescrever, eu falo assim, eu medi lá no calibrador, tem 0,2 de espaço entre o 11 e o 12. Aí eu vou lá e falo, vou fazer um IPR de 0,2 entre o 11 e o 12. Só que aí você tem que lembrar, na hora de entregar seu alinhador, que você não vai fazer aquele IPR porque ele já existe. Por isso que é importante você pegar o calibrador e ir medindo, para ver o que é IPR fake e o que realmente é IPR. Ou então você anota na ficha e vai olhando. Como eu gosto muito da praticidade, gente, porque eu tenho muito paciente, eu prefiro medir para não ter nenhum erro, entendeu? Então, eu pego lá meu calibrador, vou medindo o que tem espaço. Eu sei que é fake, o que não tem foi porque eu pedi. Perfeito, Andréia. Só essas perguntas. Então, tá. Então, vamos lá. Outra coisa muito, muito importante. Lembra que eu falei quando o movimento for complicado, que se a gente pedir para abrir espaço para o alinhador abraçar o dente, ele é mais previsível? Então, vamos lembrar muito disso, gente, na giroversão, tá? Giroversão é um dos movimentos que tem menor previsibilidade, ainda mais quando vai passando aí de 15 graus. Você viu um premolar ali muito girado? Já pense em abrir espaço na mesial e distal entre 0,3 e 0,2. Já pensa, de repente, deixar um recorte para botão. Já pensa numa mecânica auxiliar, mas vamos pensar no lateral. Lembra que o lateral é o dente com o maior efeito de melancia, né? Do carocinho de melancia. Então, o lateral está girado, você já pode pedir para abrir espaço. Assim, ó. O dente vai movimentando, vai abrindo espaço, o alinhador vai abraçando, o movimento vai acontecendo. Então, você já viu uma bolinha preta ali no lateral? Já acende o alerta. Abre espaço. Se tiver que extruir, vestibulariza ele primeiro para a extrusão ser mais efetiva e depois retrai. Você pode estagiar o movimento. Por exemplo, se o dente tem que girar e se o dente tem que extruir, você pode falar, primeiro faça esse movimento para depois fazer aquilo, e tudo fica mais previsível. Não fiquem assustados, tá? Com o tempo, a gente vai pegando isso tudo, vai tirando foto aí do slide para você ir lembrando do que você tem que olhar. Isso é uma curva de aprendizagem, tá? E o que vai fazer com que você fique fera é mexer bastante no 3D, ir lá naqueles casos, exemplos da Line, ficar mexendo. E aí, esse estagiamento, que é um pouquinho mais difícil de você pegar, com o tempo você vai ficar craque. E uma coisa que eu fico impressionada é que as pessoas não olham muito essa tabela de movimento. E essa tabela de movimento é fundamental para que a gente entenda, tá? Então, assim, o que eu quero que vocês façam? Lá no caso exemplo, quando vocês estiverem fazendo a movimentação, a alteração, dá uma olhada no que você está fazendo com a tabela de movimento. A gente sabe que a Line, ela tem o Smart Force. O que é isso? O alinhador, quando vocês vão olhar um Power Read, por exemplo, você olha aquele traço, que é aquela pressão que está sendo feita ali no alinhador. Mas o alinhador da Invisalign, para tornar mais previsível até a expansão, a intrusão, ele tem um sistema de força ali, várias arinhas de pressão que você não está vendo. Só que quando você olha na sua tabela aqui, que você vê essa ondinha azul aqui, ó, a gente sabe que esse sistema de força está sendo empregado. Para esse sistema de força ser empregado, por exemplo, nos incisivos inferiores, intrusão, eu tenho que ter um gatilho. O que é? Alguma coisa que dispare esse Smart Force. E o que é? Uma intrusão maior que 0,5. Então, quando eu olhar na minha tabela de movimento e olhar esse azulzinho aqui, eu sei que tem área de pressão no meu alinhador. O que mais eu preciso saber? Essa tabela de movimento, eu tenho superior para os dentes de cima e inferior para os dentes de baixo. Como está selecionado inferior, está me mostrando aqui só dos dentes inferiores. Eu posso olhar a coroa e posso olhar a raiz. Então, o que a gente precisa olhar? Todas essas linhas para entender o que está acontecendo no nosso Clean Check. Aí é uma das dicas de ouro do Clean Check. Aqui que eu olho o tempo todo, eu não passo um Clean Check sem olhar isso aqui. O que eu vou olhar aqui? Primeira linha aqui, ó, eu vou olhar a intrusão e a extrusão. Vamos falar de dentes posteriores. A gente sabe que a previsibilidade da extrusão é até 0,5. Então, se eu olhar aqui na minha tabela de movimento e olhar aqui uma extrusão, vamos supor, de 0,9, eu vou tentar equilibrar. Será que eu posso botar 0,5 de extrusão e extruir o inferior? Às vezes, a gente pega um Clean Check que está extruindo 0,5 o superior e intruindo 0,5 o inferior. Então, eu vou tentar, dentro do meu padrão de excelência da minha ortodontia, equilibrar todos os movimentos dentro da previsibilidade.
Quando eu olho um dentinho aqui, ó, que está sublinhado, eu sei que é um movimento que mais... É a maior quantidade de movimento que está acontecendo ali. Então, se eu olho aqui, já está sinalizado aqui também pela bolinha, né? Azul, um movimento moderado, eu penso, tem como eu diminuir um pouco esse movimento para ser previsível? Ah, não tem. Então, será que eu não preciso pedir no final 4 últimos pares de alinhadores com um pouco mais de intrusão para que isso seja mais previsível? É aí que a gente começa a ganhar um pouco em relação aos refinamentos, porque a gente já está estudando o que está acontecendo, a gente já está antecipando futuros problemas que possam estar acontecendo, para quando chegue lá no final, você não tenha um toque no incisivo inferior, porque a intrusão estava além do que a previsibilidade estava falando. Estão entendendo a importância de olhar essa tabela? Aí eu vou olhar o que aqui também? Movimento de translação. Lembra que a gente falou que 4 milímetros de expansão por arco é o previsível? Então, eu vou olhar aqui se tem algum dente que tenha mais de 2.0. Se tiver, eu vou observar se eu posso diminuir um pouquinho para ficar mais previsível o meu caso. Eu vou olhar aqui, ó, que tem uma rotação importante, 7.1. Tem necessidade dessa rotação toda? Não foi um pouquinho a mais? Eu vou olhar o que também? A angulação do meu dente, a inclinação. E vou passar para a raiz e vou olhar isso tudo. Uma coisa que eu sempre falo, olha a quantidade de extrusão, olha a quantidade de intrusão, olha a quantidade de expansão e uma coisa muito importante, olha a raiz, a quantidade de inclinação das raízes para vestibular. Eu não deixo os incisivos inclinarem para vestibular, nem na translação e nem na inclinação. Principalmente paciente que tem problema periodontal, gente, porque aí você faz um planejamento lindo, o filme tá lindo, tá igual aquela princesa lá olhando para o filme encantado, mas a tabela de movimento tá mostrando movimentos indesejáveis, mas você não abriu nem para olhar a tabela. A tabela é uma curva de aprendizagem, igual eu falei de tudo no início. Então, começa a olhar a sua tabela o tempo todo para você ter segurança nos movimentos que estão acontecendo. Tudo bem? Então, gente, eu sei que a tabela é muita coisa para a gente falar. É uma aula, assim, bem extensa. Então, assim, eu estou dando uma passadinha em cada coisa para eu não estourar muito tempo de vocês. Aí, vamos falar de atátimas agora. O que eu olho nos atátimas? Uma coisa muito, muito importante. Se o alinhador está ali, eu quero descer o dente, quero instruir, eu preciso de ter um apoio. Então, eu preciso olhar se todos os dentes que têm extrusão estão com atátima. Se não tiver, eu tenho que colocar. Mas hoje, o que geralmente eu faço? Eu prefiro os atátimos otimizados. Como é que os atátimos otimizados vão ser colocados? Por uma hierarquia, tá? O dente tem vários movimentos e tem uma hierarquia da line, que tem uma tabela, que depois eu até posso passar para vocês. De acordo com aquela tabela, vai ter um gatilho para disparar aquele atátimo. O atátimo otimizado, você pode mexer de lugar? Não pode. O atátimo otimizado, você só pode pedir nas suas preferências que seja do maior tamanho possível. Aí eu quero chamar a atenção de uma coisa aqui para vocês. Tem um atátima que às vezes eu troco. Qual? O de pré-molar, tá? Aqui, ó, tem uma sobremordida, tá vendo? Eles até colocaram aqui um atátima para me ajudar nisso. Mas, por exemplo, esse aqui é o atátima de rotação. O atátima de rotação do pré-molar, ele está na hierarquia acima do que o de correção de mordida profunda. Então, esse atátima que geralmente eu troco. Se eu olho um pré-molar e tem esse atátima de rotação, eu coloco um atátima horizontal para me ajudar a fazer extrusão. Então, se tem um giro também, o que eu posso fazer? Eu posso pedir primeiro para extruir o premolar e depois girar. Eu posso estagiar, lembra? Eu posso pedir também para botar um atátima horizontal, biselado para gengival, e depois que corrigir a sobremordida, colocar um atátima para corrigir o giro. Eu faço isso? Geralmente não. Por quê? Porque eu vou cair naquele problema lá do início, de ter que trocar a atátima no meio do tratamento. Então, geralmente, eu prefiro botar o atátima para corrigir a sobremordida, e depois, no refinamento, se ficar algum giro, eu vou complementar, ou então eu coloco um botão e coloco um elástico em cadeia para ajudar a minha correção do giro. Tá bom, gente? Então, atátimas. Geralmente, eu mantenho os atátimas otimizados, eu fico de olho se tem algum dente que está extruindo sem atátima para colocar. Eu não gosto de deixar aqui, ó, 2 molares sem atátima, porque às vezes a placa fica lá atrás frouxa, tá? E geralmente o atátima que eu mudo é o atátima do pré-molar em caso de sobremordida exagerada, que não tenha o atátima otimizado para isso, que tem um atátima de giro, tá bom? E mantenho os outros. Agora, observar sempre, o lateral tem movimento importante, lateral tem atátima, tá? Porque lembra que os laterais são os dentes que perdem tracking mais rapidamente. E outra coisa muito importante é você explorar todas as vistas do teu modelo. Então, se você clicar com o botão direito no seu Clean Check,
você vai ver o overjet direito, o anterior, o esquerdo, o lingual, o distal. Então, isso aqui que você vai ficar brincando. Você vai abrir o caso exemplo e vai botando em todas as vistas e olhando como é que está a angulação, ponto de contato, a cúspide palatina, para você poder aprovar o seu clean check. Então, ó, eu gosto de olhar o modelo de frente, eu gosto de botar a borda incisal do incisivo em cima dessa linha, para eu olhar como é que está o alinhamento dos meus incisivos. E aí eu vou olhar o quê? Curva do sorriso. Por exemplo, eu devo instruir os incisivos superiores? Será que a curva do sorriso me permite isso? Então, eu vou estar olhando isso nessa hora. Eu gosto de colocar numa vista oclusal para eu olhar o alinhamento e o nivelamento dos dentes aí. Eu gosto de botar nessa vista inclinada para olhar o torque. Vou olhar de frente. Vou olhar na vista secundária posterior. Aqui eu gosto muito de olhar, ó, a cúspide palatina. Muitas vezes, o que vai acontecer? Vai ter mordida aberta posterior devido ao contato dessa cúspide palatina aí. Então, você observa, se você chegou no refinamento, contato na cúspide palatina, de botar um attachment horizontal lá atrás e pedir aí 10 graus de torque para que você não tenha esse contato no final do tratamento. Eu vou olhar uma vista inclinada. Então, assim, depois disso tudo que eu falei, eu vou parar e olhar meu modelo. Está em classe 1, corrigiu a linha média, curva de SPI, está com o overjet overbite que eu quero, está tudo beleza? Então, aí eu vou aprovar o meu caso, tá? Então, assim, o que eu aconselho vocês? Faz um checklist de tudo que você tem que olhar, porque senão a gente esquece. Antigamente era pior ainda, que eu não tinha um life update, às vezes eu esquecia de mudar o attachment do pré-molar. Aí enviava, eu falei, meu Deus, eu esqueci. Aí estava terminando o quarter, a gente queria aprovar o caso, e meu Deus, eu esqueci um attachment. Então, assim, faz um checklist, porque às vezes você está olhando muito clean check e às vezes você esquece um detalhezinho. Então, outra ferramenta que eu gosto muito, ó, que eu botei aqui só para vocês, quando vocês forem fazer consulta com o paciente de vocês, é colocar a ferramenta de sobreposição. O azulzinho é onde o dente estava e o branquinho onde o dente está. Então, por que eu gosto disso? Eu gosto sempre de estimular a cooperação do meu paciente. Então, eu vou lá, boto o estágio que ele está, aí eu mostro o que vai acontecer, qual dente que vai mexer mais, qual dente que vai doer mais. E quando ele olha como o dente dele estava e como está hoje, isso acaba estimulando a cooperação. Aí eu falo, tá vendo? É por isso que eu peço para você usar mordedor, é por isso que tem esse attachment aqui na frente. Então, olha só, eu botei aqui um checklist de geralmente o que eu olho. Então, olha aqui. 1, movimentos que necessitam de estagiamento. A distalização está sequencial, bite ramp está sequencial, nivelamento da curva de SPI está projetando e instruindo, o lateral tem que instruir, ele está vestibularizando primeiro para depois instruir. Vamos olhar o quê? Tira uma foto dessa tela se vocês quiserem aí. A previsibilidade da distalização, da mesialização e da expansão. Está distalizando até 3, 4, mesializando 2, expandindo até 4. A quantidade de PR eu posso reduzir? Contatos oclusais sem contato anterior e com contato verde bilateral? Ah, no caso de mordida profunda, pode ser contatos pesados posteriores, mas nunca anterior. Meu paciente precisa usar elástico? Porque se precisar usar elástico, você tem que lembrar de botar o cut ou o recorte para botão. E se botar cut ou recorte para botão, precisa de quê? Attachment. Para quê? Porque quando tem o cut, a gente já está perdendo área ali de abraçamento do alinhador. Então, se eu quero meu movimento mais previsível, eu coloco um attachment para estar me ajudando. Necessidade de bite ramps, vai colocar bite ramps no canino, vai colocar bite ramps nos incisivos. Ah, mas eu tenho um giro aí importante, primeiro eu vou corrigir o giro para depois botar bite ramps. Então, a gente vai começar a pensar no nosso clean check. Ah, tem giroversão? Precisa corrigir abrindo espaço primeiro? Então, você fala tudo isso para o seu técnico. Attachment, como eu falei, eu peço o maior tamanho possível, otimizado. Verifica sempre a presença, se tem dente com extrusão, porque várias vezes eu pego o clean check que tem dente extruindo sem attachment. Em caso de cuts e recortes para botão, tem que botar o attachment. E uma coisa importante, tá? First, coloque no primeiro... Lembra que eu falei que eu boto sempre no quarto alinhador attachment? No first, eu boto nos primeiros molares um attachment grande, horizontal, de 4 milímetros, biselado para gengival, porque, às vezes, o aparelho fica caindo da boca da criança. E aí a criança começa a reclamar. Então, todos os meus casos de first têm attachment só nos primeiros molares, desde o primeiro alinhador. Tá? Se você notar que um paciente tem uma coroa clínica muito curta, também você pode aumentar o tamanho dos attachments. E aí, avaliar em todas as vistas o seu modelo e avaliar se tem necessidade de sobrecorreção. Lembra que eu falei sobre a intrusão? Quando tem muita bolinha preta, dificuldade de movimentação acentuada? Você pode pedir, no final, 4 pares de alinhadores com mais intrusão.
Vamos supor que você tem uma mordida cruzada, você pode pedir no final mais alinhadores para sobrecorrigir essa expansão. Então, tudo que você for observando na tabela de movimento, que tem maior dificuldade, você pode pedir sobrecorrigir. Ganha a previsibilidade do seu caso e também, se você quiser, que seu paciente fique com mais alinhadores até chegar em seus refinamentos, e que você pode pedir os 4 últimos pares de alinhadores, você pode pedir com recortes para botão, que aí você tem alinhador limpinho e, se precisar, pode usar um elásticozinho. Acho que eu falei no tempo aí, né, Carol? Sim, Andréia, mas nós temos algumas perguntinhas aqui. Não? Pode perguntar o que vocês quiserem. Vamos lá. Pode. Doutor Alberto, então posso ir sempre modificando os meus movimentos de modo a torná-los sempre mais previsíveis, a fim dos meus adicionais sejam o menor número possível? Se forem necessários ter movimentos mais previsíveis sempre. Não, se você diminuir a quantidade de movimento, vai ser mais previsível sempre. Mas você não pode também diminuir e entregar uma ortodontia pobre para ter previsibilidade de movimento, né? Então, assim, muitas coisas eu reduzo e tenho mais previsibilidade e fica muito bom. Então, é isso que eu vou reduzir. Agora, se for comprometer o resultado, é melhor você pedir mais alinhadores no final sobrecorrigindo aquele movimento e saber para o seu paciente que ele vai ter um refinamento, principalmente daqueles movimentos mais complexos. Mas se você puder reduzir, é uma boa. Tá. Doutora Viviane, deve ser doutora Viviane. Como pede estagiamento para o técnico? Como eu falo para o técnico o caso de uma mordida aberta anterior que quer sobrecorreção? Tá. Estagiamento é a única coisa que a gente não pode fazer no Life Update, né? Além do first e de algumas coisas. Mas, assim, estagiamento você precisa escrever. Então, você quer falar da mordida aberta, né? Vamos supor que você quisesse corrigir a mordida aberta com a intrusão dos posteriores e com a extrusão dos anteriores. Você pode botar, ao final, fazer mais 4 pares de alinhadores com mais 0,3 de intrusão nos posteriores e 0,2 de extrusão nos anteriores. Isso vai depender da quantidade da sua mordida aberta, de quanto que você quer sobrecorrigir, de quanto que está difícil o teu movimento, entendeu? Mas você vai ter que escrever quantos alinhadores e quanto você quer. Aí ele vai te mandar. Tá. Doutora Elisa, caso de desvios de mandíbula com mordida cruzada, faz clean check em relação cêntrica? Você pode até fazer, tá? Mas eu falo o que eu faço. Eu não faço, tá? O que eu faço geralmente quando tem um caso desse? Eu falo para o meu paciente que a gente vai expandir, eu vou usar elástico cruzado e a gente vai chegar num resultado. E a partir daí, a gente vai fazer um refinamento com a posição mais certa. Porque mesmo que você faça em relação cêntrica, que seria, de repente, até mais interessante, mas eu acho mais trabalhoso, mais difícil, você tem que ver a quantidade que vai responder, né, Elisa? Então, assim, eu acho que não precisa. Faz normalmente. Há uma coisa importante também, gente, tanto na distalização que eu lembrei aqui agora. Às vezes a distalização não acontece, só uma aspa aqui, Elisa, desculpa, porque você está distalizando o seu segundo molar e está batendo no segundo molar inferior. E às vezes o descruzamento não acontece porque um dente está batendo no outro, por isso que eu lembrei. Então, o que vocês podem fazer também no caso de descruzamento, Elisa? Bota um attachment oclusal falso. Você pede um attachment oclusal, mas você não preenche ele, porque ele vai fazer tipo o que a gente fazia no autoligado, uma rampa, né? Para levantar a mordida, um levante de mordida. Então, assim, eu não faço em relação cêntrica, eu coloco o levante, eu coloco o elástico por palatina, e aí falo que é um caso mais complexo, peço, às vezes, sobrecorreção se for de um lado, se for só direita, por exemplo, ao final, fazer mais expansão, entendeu? E no refinamento eu reavalio, mas eu não peço. Olha, a doutora Elisa falou, faz o levante, expande, depois reescaneia. Faz a primeira série e depois Primeira você fase. reescaneia para fazer a primeira fase. Depois, nos refinamentos, você vai observar. Porque mesmo que esteja em relação cêntrica, na realidade, você vai ter que observar quanto que você conseguiu de expansão do caso, né? E, às vezes, quando o paciente descruza, ele acaba mordendo diferente também, né, Elisa? Às vezes, você começa com a relação cêntrica, mas depois a mordida dele vai ficar mais confortável, ele também pode jogar um pouco. Eu acho que não precisa, Elisa, mas se você quiser fazer, tá certo também. Doutor Alberto fez uma outra pergunta. Quando coloca o attachment cut e fica vermelho, dizendo que não dá para os dois? Aí, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o attachment e descendo ele, girando ele um pouquinho para tentar colocar.
Ah, mas eu tenho um pré-molar, não dá de jeito nenhum. Eu coloco por palatina. Boa, tá. Doutora Diana, a doutora tem experiência com alicate para cortar os alinhadores? Ah, tem uns alicates ótimos para cortar alinhadores. Depois, se quiser, eu coloco no grupo. Tá. E uma outra pergunta da doutora Vanessa, perguntando para fazer a placa de clareamento usando Invisalign, como faz com os attachments? Não tem problema nenhum. Eu não sou de estética, mas eu já assisti algumas aulas do pessoal de estética, que eles falam que o clareamento é por difusão. Se tiver um craque em estética, pode até entrar aqui e falar melhor que eu. Então, se você tiver com a attachment, não vai dar problema nenhum no clareamento, tá? Mas, geralmente, eu faço nos 4 primeiros alinhadores, sem attachment. Mas também faço com attachment, como o paciente me pede, não tem problema nenhum, não. Pode fazer tranquilo com o alinhador da Invisalign, sem a Carol vir. E vai ficar lindo o dente do paciente. Eu sempre falo, gente, que uma das táticas de você encantar seu paciente é entregar além do combinado. E isso é uma coisa que o paciente fica muito feliz. Então, acho que vale muito a pena fazer. Perfeito, Andréia. Todas as perguntas foram feitas. Tá, então agora eu quero falar um negócio para você. Se Ó, você está muito preocupado... show a sua aula, objetiva e dinâmica, maravilhosa. Doutora Márcia. Ah, Márcia, obrigada. Agora eu quero falar 2 coisas. Primeiro, que um presente, um bônus que eu trouxe para quem está me assistindo aqui. E também quero falar para quem está assistindo e falou, meu Deus, é muita informação. Gente, quando eu comecei com o sistema Invisalign, eu vim lá do Edwise, aí eu abri um pouco a minha cabeça quando eu fiz autoligado. Eu sei que é muita informação. Só que você pode reduzir drasticamente sua curva de aprendizagem, fazendo principalmente, pegando lá o caso exemplo, fazendo. Pega esse checklist ali e vai olhando cada item daqueles casos exemplos. Você vai começar a observar que sua mente vai abrindo quanto a isso. Não fique estressado se você não está conseguindo olhar o estagiamento. Marca o suporte lá para te ajudar. Tem mentorias aí também para te ajudar. Você daqui a pouco vai estar olhando isso tudo com maior facilidade. Pode ficar tranquilo que isso acontece. No início, a gente fica muito preocupado e o negócio vem fluindo, é só você se dedicar a estudar. E o que eu queria falar para vocês hoje é o seguinte, eu vou ter dia 27 de agosto, deixa eu passar aqui. Deixa eu passar esse vídeo aqui antes para vocês, tá? Eu quero falar para vocês o seguinte, vocês conseguem, vocês vão dar conta. Olha essa mensagenzinha aqui rapidinho. Depois eu falo do curso. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Não é a pessoa mais habilidosa que vai se dar melhor. Quem se dá melhor em tudo na vida é quem insiste. Então, não fique com medo, não fique nervoso, que eu não consigo olhar nada disso ainda no meu clean check, eu ainda preciso muito de uma ajuda. Isso é normal, tá? Você vai conseguir, você vai insistir. Então, lembra, assim, tudo é um conjunto. Começa lá na captação do paciente, no encantamento, do jeito que você faz a sua consulta diariamente, a sua finalização que vai te indicar mais pacientes, e o boca a boca é a melhor coisa. Então, assim, eu teria muita coisa para falar, mas em 1 hora não dá. Então, assim, o que eu quero trazer de presente para vocês? Dia 27 de agosto, eu vou estar fazendo uma imersão com 8 horas presencial, onde eu vou estar abordando como captar e vender mais Invisalign, como ter autonomia do clean check, entendendo a tabela de movimento. Quer dizer, eu vou falar isso que eu falei de uma maneira muito mais profunda,
a previsibilidade dos movimentos. Vou pegar ali caso clínico e vou estar fazendo com vocês, tipo exercício, eu vou fazer isso, vocês fazem também. Olha esse caso aqui, o que a gente vai mudar? Exatamente o que eu falei na prática. Vou passar muitas dicas clínicas, tá? E vou fazer também um bônus que é mostrar as ferramentas do Aitero, mesmo que você alugue ou você faça um Invisalign Day, você precisa saber encantar o seu paciente. Então, o que é o bônus de hoje? As 5 primeiras pessoas que fecharem o curso, tá? O valor normal do curso é 960. As 5 pessoas, eu consigo um voucher de 50% para 5 pessoas e elas vão estar pagando 480 no curso. É agora dia 27, tá? 8 horas do curso. Se você escanear esse QR Code aí, você consegue entrar para fazer inscrição. Então, eu queria agradecer vocês, falar também que eu tenho um grupo de WhatsApp, que você pode estar entrando aí com esse QR Code. Nesse grupo, eu vou estar falando aí dos cursos que eu for fazendo, botando algumas dicas, tirando algumas dúvidas. E esse aí é o meu Instagram. E eu queria agradecer muito a atenção de vocês, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês. E eu espero ter contribuído pelo menos um pouquinho para que você fique um pouco mais seguro no seu CleanCheck e, principalmente, para que você tenha coragem de mexer, até você ficar expert no CleanCheck. Andréia, doutora Tatiane está perguntando onde vai ser o curso. Na Então, Barra, Tatiane, né? Provavelmente na Barra, né? Vai ser na Barra da Tijuca. Eu só estou terminando a quantidade de pessoas para ver se eu vou fechar em um hotel ou outro, mas eu digo isso para vocês amanhã, tá? Teve uma Depender do pergunta. número de pessoas que tem uma... Na realidade, eu estava com mais vaga, mas hoje já fecharam uns 3, então a sala está ficando quase sem vaga. Então, vamos só acompanhar a quantidade para ver em qual lugar. Mas vai ser ou nas Américas ou na Belardo Bueno. Tá, na Barra da Tijuca, né? Na Barra da Tijuca. Tá. Teve uma pergunta, a doutora tinha perguntado qual a resina que você usa para fazer os attachments. Olha, eu usava a Z350, que todo mundo falava que a estética dela é muito boa. Eu uso a Z100, a que eu mais uso hoje, porque o custo-benefício é bom e fica uma estética legal. Aí você pode usar ou a Incisal, ou se você quiser, também pode usar um ou a 2, dependendo da cor do dente do seu paciente. Andréia, o pessoal está pedindo para voltar no curso, no QR Code do seu curso. Aí, ó. Tá. Só falar aqui um pouquinho do que os doutores estão compartilhando aqui no chat. Uma das melhores aulas que eu assisti sobre CleanCheck, adorei, doutora Sheila. Doutora Luciana não conseguiu entrar pelo QR Code. Doutora Luciana, me chama aqui no privado, tá? Vou botar meu telefone aqui no chat, também vocês podem mandar direto para o meu telefone. Tá. Doutora Vera Cury, nunca me canso de ouvir e de ver a Andréia dando aula. Obrigada, amor. Doutora Alberta, obrigada, contribuiu bastante. Aula maravilhosa. Tá aqui, iPhone, eu não consigo identificar o nome. Doutora Tatiane, vai ser onde? Na Barra da Tijuca. Cecília, parabéns, aula maravilhosa. Maria Inês, agradecendo, excelente aula. Priscila, muitos aplausos. Isis, excelente aula. Emanuele, muito obrigada, aprendi muito hoje. Raul, muito obrigada. Muito obrigada pela aula maravilhosa. Valmira. iPhone, excelente aula. Constância, show de aula. Andréia, como sempre, amei. Oi, querida. Doutora Adriana Rangel, aula maravilhosa mesmo. Armando, excelente aula. Muitos agradecendo o que você compartilhou, eles gostaram muito da sua aula. E ela quer voltar, agora volta para o QR Code do grupo do WhatsApp. Gente, corre que está acabando aí. O pessoal está me mandando mensagem aqui, eu quero ser a primeira. Espera aí, Carol. De qualquer maneira, doutores, os TMs, eles têm esse QR Code, tá? E eu vou botar lá também no grupo do Startse, o QR Code do grupo da Andréia e o QR Code da mentoria dela, porque acho que fica melhor. Olha, doutora Tami, quero desconto do curso. Corre aqui, porque eu já estou com 4 aqui, gente. Márcia. Tami. Adriana. Deixa eu ver quem é a outra aqui. Essa aqui, Tami. Deixa eu ver. Tem uma outra aqui. Ai, tá sem nome. Gente, bota um nome para mim, como vocês estão me mandando mensagem. Luciana. Bianca. Eita, Lilia. Ó, gente, vai me mandando aí quem quiser, tá?
Se quiser também entrar no grupo do WhatsApp e depois me perguntar alguma coisa que tenha ficado em dúvida, pode perguntar. Tá? Doutores, vamos finalizar. Qualquer maneira, a gente vai estar com comunicação via WhatsApp no grupo. Muito obrigada por vocês estarem aqui essa noite. Agradeço a doutora Andréia por compartilhar e sempre falar o que ela faz no consultório. Então, isso é muito enriquecedor. Eu tenho certeza que, a partir de hoje, vocês vão melhorar bastante o ClinCheck depois dessa aula da doutora Andréia. Tá bom? Doutores, muito obrigada pela atenção. Então, a segunda-feira tem mais, hein? Todos aqui, por favor. Beijo, gente. Foi um prazer estar com vocês. Beijo, tchau, tchau.